Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã eu trago mais uma palavra para você no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do verso 14 até o 17, que diz: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanaías, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: Não temas, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los, eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento ou livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Eu vou repetir essa última frase. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. O Senhor é com você que está ouvindo esta palavra nesta manhã, desse dia abençoado, desse dia maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. Pois, amados, eu tenho um tema nesta manhã para compartilhar com você que está me ouvindo, uma palavra de Deus para o seu coração. E o tema é: está lutando em vão, porque está pelejando guerras que não é sua. Eu vou repetir mais uma vez. Você, na maioria das vezes, está lutando em vão, porque você está pelejando guerras que não é sua, guerras que não é para você pelejar, guerras que não é para você guerrear. Pois bem, eu quero fazer aqui uma breve introdução de Josafá. Quem foi esse homem chamado Josafá na Bíblia? Eu quero falar um pouco do seu histórico, brevemente, para você poder entender. Jeosafá, ele foi um rei. Josafá, alternativamente escrito como Jeosafá, Josafate ou Ieroxafate, de acordo com o primeiro livro de Reis, era filho de Asa e o quarto rei do reino de Judá. Na sucessão de seu pai, ele assumiu a cadeira de rei, tomou posse do reinado de Judá. Seus filhos incluíam Jeorão, que o sucedeu como rei, e sua mãe era Azuba. Nasceu no ano 907 a.C. e ele morreu no ano 849 a.C. Ele reinou no ano 873 a 849 a.C. É sempre do maior para o menor. Foi sucessor do rei Asa de Judá, seu pai. Seus filhos foram Jorão de Judá, Jeiel, Zecharias, Cefatias, Azaria, Micael. Seus netos foram Ocosias de Judá,
Joacás de Israel, Josebate. Seus pais foram Asa de Judá e Azuba, sua mãe. Pois bem, por que o Senhor vai escolher esse homem chamado Josafá? E justamente num período que Israel, ou seja, o Reino do Norte, ele está vivendo a apostasia, ele está vivendo um período de declínio espiritual, está a vida espiritual do Reino do Norte, que nós falamos Israel. Israel é o Reino do Norte, após a divisão, era apenas um reino só, era unificado, mas depois da rebelião foi dividido esse reino, uma parte para o Reino Norte e uma parte para Reino Sul. O Reino Sul nós chamamos de Judá. Então, o que acontece? Josafá ele vai ser rei justamente nesse reino de Judá. E o Senhor prepara esse homem. Mas eu quero, antes de entrar na palavra propriamente dita aqui com você, que a palavra hoje vai ser breve, o que acontece? Deus usou um profeta chamado Geu para repreender a Josafá, porque Deus já conhecia quais seriam os planos, o desejo do coração de Josafá. Pois bem, o Senhor usa esse profeta Ageu, dizendo assim: Josafá, rei de Judá, voltou para sua casa em paz, para Jerusalém. O vidente Geu, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: Devias tu ajudar ao perverso e amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Ele está fazendo uma pergunta para Josafá. Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tiraste os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Aqui ele recebe uma repreensão do profeta, porque ele haveria de ajudar os perversos e amar aqueles que aborrecem a Deus. Não tem lógica, não tem cabimento. Amados, se alguém não quer ficar do seu lado, se alguém não quer ajuntar nada com você, certamente essa pessoa só vai querer espalhar. O Senhor Jesus, ele disse na sua própria palavra: aqueles que comigo não ajuntam, só fazem espalhar. E tem pessoas que não querem receber a sua ajuda. Tem pessoas que não querem receber a sua palavra de encorajamento. Tem pessoas que não querem receber a sua advertência, os seus cuidados, o seu carinho, o seu amor. Então, o que você pode fazer? Apenas nada. E às vezes nem orar nos cabe, porque a própria pessoa usa o seu livre-arbítrio para escolher aquele caminho. Mas quando é repreendido, quando é disciplinado e ele abre o coração para dar crédito à voz da verdade, à voz de Deus, à disciplina de Deus, à correção, à exortação, à consolação de Deus, aí sim, aí há edificamento, aí há prosperidade, aí a bênção do Senhor ela vem sobre a vida dessa pessoa. E foi justamente o que aconteceu na vida do rei Josafá. Então vamos prosseguir aqui. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, tornou a passar pelo povo desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, e fez que ele tornasse ao Senhor, Deus de seus pais, estabeleceu juízes no país, em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. Disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, e sim da parte do Senhor. E no julgardes, ele está convosco. Olha só que palavra maravilhosa e que orientação que o rei Josafá vai dar aqui. O objetivo, o propósito de Deus na vida do rei Josafá era ele santificar a cidade, porque a cidade estava imunda, porque o seu pai fez tudo ao contrário daquilo que Deus havia lhe ordenado. Ele levantou postes ídolos, ofereceu sacrifício a deuses pagãos. Então, o propósito de Deus na vida do rei Josafá, na sucessão do seu pai, rei Asa,
era limpar a cidade, limpar aquela nação. E o que ele faz agora? Ele precisa destruir esses ídolos que foram construídos para as pessoas adorarem a deuses pagãos, porque tudo isso já estava abominável aos olhos de Deus. E ele toma aqui essa iniciativa de levantar juízes em cada cidade, em cada lugar, e ele dá essa orientação. Vocês precisam ver de que forma vocês vão julgar, porque vocês não podem julgar como homens, porque na medida que vocês estiverem julgando, não vai ser vocês vão estar julgando sim, mas da parte de Deus, da parte do Senhor. E no julgar de vocês, Deus será com vocês. O que ele está querendo dizer com esta palavra? Que é preciso julgar sem parcialidade, certo? Você não vai julgar uma pessoa por interesses ou por partidarismo, ou porque aquela pessoa é seu amigo, ou porque aquela pessoa é de uma classe tal e a outra é de outra classe mais inferior, não tem recurso, não tem privilégio na sociedade. Então, por isso que Josafá orientou desta maneira. Prosseguindo aqui, agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Pois bem, naquele tempo e nos dias de hoje também não são diferentes. As coisas que acontecem no dia de hoje na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso estado, na nossa nação, não são diferentes das coisas que aconteceram lá no passado, certo? Então Deus, ele procurou sempre trazer o homem para a sua origem, para o centro da sua vontade. Só que esse coração de pedra, esse coração pecaminoso, ele se rejeitou, né, de voltar para Deus. Então, o que o rei Asa ele estava orientando aqui, né? Vejamos o significado de julgar com parcialidade. Parcialidade, substantivo feminino, qualidade de quem ou de que é parcial, parcialismo, grupo partidário de uma mesma causa, partido ou facção. E eu quero dar aqui para você um exemplo de parcialidade. É julgar, privando de justiça os que têm direito a ela, segundo seus interesses, ou seja, preferência injusta. Exemplo de uso da palavra parcialidade. Jesus foi condenado com parcialidade pelos fariseus, pois era bom para eles a morte de Jesus, pois achavam que ia acabar abafando aquele movimento. Então, eles não foram justos no julgamento de Jesus, porque Jesus não era da classe deles, Jesus não era do partido deles, Jesus não fazia parte da família deles, Jesus não fazia aquilo que eles queriam, você está compreendendo? Então, por isso que Deus dá ordem aqui para Josafá falar com os juízes, aqueles que tinham a autoridade nas suas mãos. E hoje nós podemos ver que é o contrário. Aqueles que têm autoridade na mão, eles não governam com equidade, eles não governam com justiça. Eles foram levantados para governar pelo povo, só que eles governam para eles próprios. E tudo isso entristeceu o Senhor. Tudo isso entristeceu o Senhor. Então nós podemos observar que Josafá ele foi levantado para santificar aquele reino. E o Senhor foi com ele. O Senhor foi com ele. E nós, voltando aqui no nosso texto inicial, ele pôde ter vitória porque ele seguiu as orientações do Senhor. E quando o Senhor, Deus, fala para Josafá, neste encontro, Josafá, nesta guerra, nesta peleja, você não vai ter que pelejar. Essa peleja, ela se deu justamente por conta dos filhos de Moabe
e de Amon. Quem foram essas pessoas? Quem foram essas nações? Os Moabitas e os Amonitas. Eles foram filhos de Ló no incesto com as suas duas filhas. Quando a cidade de Sodoma e Gomorra é destruída por Deus por conta da abominação do pecado, Ló, ele foge com as suas duas filhas. A sua esposa, ela olha para trás, ela não querendo deixar a cidade, ela é transformada numa estátua de sal. E as suas duas filhas, né, de Ló, ela vai embriagar o seu pai, porque a partir deles ali não haveria mais nenhuma geração. E o que elas fazem? Elas têm relação sexual com o seu pai, Ló, e daí nasce essas gerações aqui, os amonitas e os moabitas. E eles, justamente nesta ocasião, eles vêm para lutar contra Josafá. Mas o Senhor fala com Josafá: nesta peleja não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vedes o salvamento que o Senhor vos dará. Nós precisamos entender a palavra de Deus aqui, que na maioria das vezes, humanamente falando, nós queremos tomar a nossa posição, nós queremos tomar a nossa decisão própria, nós não paramos um tempo para refletir ou para consultar a pessoa do Espírito Santo de Deus, e por isso que na maioria das vezes nós ficamos lutando em vão, porque lutamos pelejas que não são nossas, pelejas que é para Deus agir, nós acabamos tomando a frente e dá tudo errado, a gente acaba se cansando e só depois que esgota as nossas forças físicas, a nossa capacidade intelectual, é que nós vamos parar para usar o segundo plano, não é isso? Não é verdade? Ou seja, aí no segundo plano é que nós vamos nos lembrar de Deus. Trocamos aquilo que é espiritual, o certo, pela nossa razão. Deixamos a nossa razão, o nosso ego prevalecer. Então, ele diz, tomai posição, ficai parados e vede o livramento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temas, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então agora você já recebeu essa palavra. Você precisa tomar uma posição, você precisa parar, orar, pensar. O que Josafá fez? Ele convocou jejum, ele convocou jejum para todos. O jejum ele tem o propósito de mortificar a nossa carne, ou seja, tirar o ego da gente, tirar os desejos carnais, aquela altivez, aquela coragem, aquele ânimo carnal que nós temos de lutar, de querer agir, fazer acontecer. O jejum justamente é para isso, é para nós nos abstermos dessas vontades carnais. Na maioria das vezes, muitas pessoas confundem o propósito do jejum para ganhar um carro, para ganhar uma casa, para poder, enfim, ganhar alguma coisa. E nós sabemos que o jejum ele tem um único propósito, um único objetivo, de tirar o nosso ego, a nossa vontade carnal, para que assim possa prevalecer a vontade do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Aí, a partir desse momento, ele toma frente das nossas pelejas, das nossas guerras. Ele vai adiante da gente, nos orientando o que a gente precisa fazer, o que a gente também não precisa fazer. E daí ele nos dá a vitória. Então, pois bem, pela manhã eles se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Muitas pessoas também não estão vencendo as suas batalhas porque não crê no Senhor, só professa o nome dele, fala dele, se veste como Jesus se vestiu, mas não crer, não tem fé em si mesmo, certo? Então, por isso que muitas pessoas não têm vencido as suas batalhas. Não precisa, não é necessário só falar, você precisa viver essa crença, esse crer em Deus, através das nossas atitudes, através das nossas obras,
que nós precisamos também demonstrar para Deus. Como eu posso dizer que eu creio em Deus se eu não tenho obras para mostrar, certo? Então, se eu creio, eu mostro as obras que eu fiz, que Ele já fez na minha vida, que Ele realizou, né? Então, o segundo passo é: você também precisa crer na sua liderança. Você precisa acreditar nos profetas de Deus, porque quando você crê no Senhor, você está seguro. Quando você crê na sua liderança, quando você crê no profeta de Deus, aquele que traz a palavra que vem do altar de Deus para a sua vida, você tem prosperidade. Então, fique com essa palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, e que Deus te abençoe. Está lutando em vão. Por quê? Porque está pelejando guerra que não é sua, guerra que não é para você pelejar. Creia no Senhor e você estará seguro. Creia nos seus profetas, creia no seu pastor, creia no seu líder e você vai prosperar para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.